Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 157, intitulado por Emmanuel, O Filho Egoísta. E o trecho que ele traz aqui como referência, nós vamos encontrar então no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29. Mas, respondendo ele, disse ao Pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Essa passagem nós vamos encontrar então na parábola do filho pródigo, e a resposta do pai nós sabemos, que ele vai dizer que nunca deu, pois tudo que é do pai é dele, então não precisa dar nada. Mas na questão do irmão que estava perdido, que havia ido embora, aí sim, era preciso então celebrar, porque ele estava perdido e se encontrou. Ele voltou de fato à casa de seu pai. Existe uma diferença muito grande. E essa passagem, essa parábola, e Emmanuel vai trazer muito bem destacado aqui, nos faz refletir muito sobre o nosso ponto de vista. Por vezes, preferimos escolher ali um culpado, escolher aquilo que mais bem se apresenta aos nossos olhos e tomamos por verdade. Então vamos iniciar aqui no primeiro parágrafo. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguça a atenção e encontraremos o filho egoísta. Então o que Emmanuel vai falar? Aqui ele não vai trazer apenas o filho pródigo. Quando nós olhamos bem atentamente, nós vamos encontrar também um filho egoísta, que não aceita de o outro irmão ter voltado. Ele vai falar, mas ele foi embora, gastou tudo, e agora que não tem nada, você recebe de volta, faz festa ainda. Então, nós trazemos o nosso olhar para o filho pródigo como sendo aquele que transgrediu a lei. Lembrando que naquela época, ir embora de casa e pedir a sua herança, pedir a sua parte, não pegava muito bem, não era legal. Então, o outro filho fica ali egoísta, sentindo os sintomas, os sentimentos egoístas da situação. Então, por vezes, nós condenamos aquele que foi embora, abandonou o seu pai, abandonou o seu lar, mas nós não olhamos para aquele que ficou. E quando o irmão retorna, ao invés de ele ficar feliz, porque o irmão reconheceu que estava no caminho errado, pelo contrário, sentiu o egoísmo. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Então aqui nós temos dois extremos demonstrados nessa passagem. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Então um esbanjou tudo que tinha, o outro avarento e não aceita dividir o que é seu. E trazendo para o dia a dia, quando nós olhamos alguém que está no caminho errado e ele recebe o que nós achamos ser uma bênção, nós achamos injusto, porque nós estamos no caminho, ele não. Por que ele então tem que ser beneficiado? Nós também somos muito egoístas. E essa passagem, essa parábola, nos traz muito isso. O que o Cristo nos pede é esse balanceamento, nem muito esbanjador e nem muito avarento. É entender, é compreender, é estar nesse meio, é ser justo. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paternal, a fim de viver na leviandade do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Então ele vai trazer aqui que os crentes que acreditam no Cristo, o crente no sentido de crer no Cristo, mesmo já estando no caminho, entendendo a lição, o aprendizado, não conseguiram enxergar as duas situações. Às vezes nos imaginamos tão preparados, mas essa parábola nos traz essa pegadinha mesmo, de nós estarmos apenas com os olhos em um ponto, e não no ponto geral, e não na situação completa. Será que de fato nos colocamos na situação dos dois irmãos?
ou acusamos imediatamente o irmão que havia abandonado o lar? Com toda certeza, se nós acusamos apenas o irmão que havia abandonado aquele lar, é porque nós estamos na condição do outro, de avarento, de egoísta. Então, que fiquemos atentos, fiquemos espertos. Será que uma situação dessa nós ficaríamos felizes pelo nosso irmão que retorna à casa? Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da avareza. Então o filho vem e diz: eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir uma lei, um mandamento seu. E você nunca me deu nada. Olha a compreensão nossa. Jesus nos dá tudo a todo momento. E nós estamos querendo revidar migalhas que ele fornece ao nosso irmão. E não compreendemos tudo aquilo que ele tem nos dado, porque o que é dele é nosso. Tenho passado tudo aquilo que aprendi, tudo que aprendi com meu pai, tenho passado a vocês. Não é isso que ele nos traz? E é justamente aí que ele nos mostra como somos egoístas, como somos avarentos. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. E por vezes nós esquecemos que se nós reivindicamos aquilo que um irmão nosso tem ou ganha e nós achamos não justo, é porque nós estamos trabalhando, esperando as recompensas. Porque se nós estivéssemos trabalhando apenas porque já entendemos o caminho do bem, apenas porque entendemos os ensinamentos do Cristo, pouco importa se nós estamos ganhando mais do que o outro ou se o outro está ganhando mais do que nós. O que importa é que todos somos irmãos e todos precisamos estar felizes trabalhando no reino de Deus. E ele vai trazer, inclusive, qual é o sentimento que esse irmão tem trazido por tantos anos nesse período que o outro irmão esteve longe da casa. Será que de fato o amor reinava naquela casa? Será que o amor de fato reina entre nós, irmãos? Ou será que estamos a todo momento olhando ali, o que será que o meu irmão ganhou? O que será que eu ganhei? Qual é melhor? Qual é pior? Quem está na frente? Quem não está? Quem recebeu uma festa? Né? Quem recebeu um festim? Quem não recebeu? Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-te e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. É muito comum encontrarmos, então, esse tipo de egoísmo, esse tipo de ciúme, que compara a todo momento o que o outro ganhou e o que eu não ganhei. E ele vai trazer. Isso é a secura, ou seja, o coração seco, duro, amargo, não é? Ele vai trazer que isso aniquila o coração, porque está estimulando a todo momento o ciúme e vai envenenando uns contra os outros. Nós não conseguimos agir na pureza de coração, pelo contrário, trazemos no coração ainda o veneno do ciúme. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atentemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possui a bênção do remorso em seu favor. E aí agora, refletindo, então nós entendemos que os dois filhos erraram, tanto aquele que abandonou o pai, como aquele outro que interrogou o pai, questionou o pai. E aí nós nos pegamos então que os dois praticaram um erro, os dois são errados, os dois são equivocados. Mas nós não paramos para pensar que o primeiro já se arrependeu do erro e voltou para a casa do seu pai e aceitou a condição que lhe foi dada.
Porém, o segundo, que aparentemente estava na casa do pai, não aceita e traz no coração ainda o ciúme, a avareza e muitas vezes o ódio. Então, que possamos analisar o nosso dia a dia, porque olhamos aquele que tem cometido o erro, mas esquecemos que às vezes ele pode ter se arrependido, mas nós ainda estamos na condição de julgá-lo. Muito obrigado.